Então, muito boa noite a todos. Está uma casa cheia, linda. Então, que a paz de Jesus esteja connosco. Por certo, cada um de nós já elevou o pensamento com esta prece, elevou o seu pensamento e abriu o seu coração. Então, vamos dar continuidade à leitura do livro dos Espíritos, este livro onde se encontram os fundamentos do Espiritismo, não tivesse esta obra sido mandatada pelos próprios Espíritos. Então, este é mais do que um mero livro sobre o Espiritismo. Esta obra contém o essencial da doutrina espírita, que mais não pretende do que mostrar-nos o caminho para nos autoconhecermos melhor, com base no respeito por tudo e por todos os que nos rodeiam e por tudo o que nos serve. Então, hoje cabem-nos as questões 46 a 49. Os espíritos, como sabemos, respondem a Allan Kardec, e então a questão 46, Allan Kardec pergunta: ainda há seres que nascem espontaneamente? E os espíritos respondem: sim, mas o gérmen primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas deste fenómeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para eclodir a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Para nos podermos situar, na questão anterior, Allan Kardec dizia assim: conservam-se germes de plantas e de animais durante anos, que só se desenvolvem a uma certa temperatura e no meio propício. Já vimos grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Portanto, há nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que acontece diariamente sob os nossos olhos não poderá ter existido desde a origem do globo? Curiosamente, nas notícias de sábado e de domingo, ouvimos que Portugal iria enviar 150 quilos de grãos de milho que tinha sido de uma colheita dos anos 70, que estão, não sei se alguém viu esta notícia, ouviu, curiosamente, dá para nós entendermos que está latente de vitalidade. Aquele germe de trigo que vai para a tal Arca de Noé, que contém 180 milhões de sementes de todo o mundo, o que, inclusivamente, para a Síria, recentemente, com o arrasamento que tem havido pela guerra, se eles não tivessem lá também as sementes daquela área do globo, ficariam sem as sementes necessárias. Então, o homem também aqui fez a sua parte. O Pai do Céu faz a sua parte. Estão lá os germes, o princípio latente de vitalidade naqueles germes. Então, mais adiante vamos entender que realmente Deus tem os seus mistérios e impôs limites às nossas investigações. Então, relativamente a esta questão da espontaneidade, e baseámos o nosso estudo numa obra de Miramis, na obra Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, que referimos agora no início e durante a nossa pequena intervenção, é nele que baseamos o estudo. Então, diz-nos assim: a espontaneidade a que necessariamente nos devemos referir é a da formação de animais mais evoluídos e não a do surgimento de bactérias. A geração espontânea é induzida por forças espirituais superiores, ou seja, os benfeitores da espiritualidade maior trabalham no seio da bendita matéria para que esta alcance maiores valores e abra as comportas de forças ativas para estimular outros campos de vida dentro da vida natural. Diz-nos então Miramis
Estudemos, não percamos tempo, as oportunidades são poucas e difíceis no campo da aprendizagem. Tudo o que resta depende de nós, porque Deus já fez a sua parte e sempre nos ajuda a fazer a nossa. Como podemos nós cruzar os braços? Problemas sempre existiram. Infortúnios são presentes no caminho e a dor é o ajudante inesquecível da humanidade. O nosso dever é lutar com todas as forças, sem esquecer a fé que estimula o trabalho no bem. A ciência desempenha um grande papel na face da Terra. O progresso, por certa forma, assenta-se nela, porque o saber, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores, que Jesus colocou em várias divisões científicas. Entretanto, a ciência no futuro, nos campos em que devem progredir, entrelaçar-se-á com a religião. Porém, em relação a esta, é necessário compreender o verdadeiro objetivo, que é o de levar a mensagem do amor por onde passar. É o que faz a nossa doutrina dos Espíritos. Há 2 mandamentos na doutrina dos Espíritos. Espíritas, amai-vos. Segundo, instruí-vos, tão importante quanto o primeiro. Portanto, necessariamente é o amor que libertará a multidão dos pecados, como alguém disse. A espontaneidade pela qual nos devemos interessar é, portanto, aquela que nasce nos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal. A educação das criaturas, enfim, o aprimoramento da alma, em tudo o que tange a elevação espiritual. A humanidade caminha sempre em frente. Não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. O irmão Fernando costuma nos dizer muitas vezes, não há retrocesso, ninguém retrograda. Há, sim, diversidades nos caminhos que escolhemos, porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. Todos nós, na nossa caminhada, escolhemos realmente, às vezes, os caminhos mais tortuosos, que levamos mais tempo para encontrar o caminho para Jesus, porque Ele é sim o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, todos vamos ser espíritos puros. Agora, cada um à sua maneira, cada um tem que escolher o tempo que quer. O tempo, falamos no tempo, cada vez mais vai desaparecendo na pauta das nossas cogitações, dos nossos pensamentos, e o espaço perde sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida, consequência evolutiva dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. À medida que vamos evoluindo, vamos sim, então, para a morada a que já tivermos necessidade. E Miramês, relativamente a esta questão da espontaneidade, deixa-nos esta mensagem. Ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mas deves interessar-te mais pela caridade contigo mesmo, se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame da tua vida, perceberás o quanto ainda tens que fazer na correção de ti mesmo e o que tem e é o que tem que ser feito. O que vier a mais serão consequência desse trabalho de luz. Os maiores inimigos que nos perseguem não estão fora de nós, estão dentro, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Isto faz-nos pensar. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração. O valente é aquele que teme a si mesmo, mas tem sempre coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Não deves abandonar as corrigendas, porque o campo do aperfeiçoamento é muito grande e quando quiseres deitar as sementes que constroem e identifiquem, busca Jesus, recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós
da nossa parte, que ainda está por fazer. Sê espontâneo na cordialidade. Ninguém poderá viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas. Todas as vezes que esqueceres do teu irmão no caminho, ou que tiveres a oportunidade de o ajudar e não o fizeres, retardarás teus próprios passos. Queiramos ou não, somos todos entes interligados uns aos outros com as bênçãos de Deus. Esta é a questão 46 e agora avançamos para a 47. Então Allan Kardec, continuando, questiona os espíritos. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limbo da terra. O corpo físico, certamente, é filho da terra, como é filho do espaço cósmico, como é obra de Deus, que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. O corpo humano, cujo esquema foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais, vem de grau em degrau, numa subida indescritível, no sistema de despertamento dos valores, aqueles talentos espirituais que existem em tudo e se desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. Nada existe morto no universo. Nada se perde, tudo se cria, nada se transforma, não é? Tudo se transforma. Então, nada existe morto no universo e tudo pulsa em função do seu engrandecimento. Foram marcadas etapas, de etapa a etapa, os escalões evolutivos para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento dos valores. A usina humana que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar para que o amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Isso é trabalho de tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas que trabalham na Terra. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondendo à ambição do espírito para que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. O homem veio da terra, por que não? É o homem-corpo que volta para ela. Retomando a sua origem, o ser espiritual passa para um mundo que lhe é próprio, em sequência de fazer os céticos crerem num poder maior que a tudo dirige na maior harmonia que se pode perceber. Essa força é o Deus que todos falamos e ao qual sempre pedimos as bênçãos, é o Deus de amor. Se o corpo veio da terra, encontra o espírito que veio de Deus para uma missão grandiosa, no enriquecimento dos valores que correspondem aos encontros. Para tanto, existem reencarnações, quantas forem necessárias, até ao término do curso que lhes cabe fazer, envolvendo-se nos limites da matéria. E a mensagem de Miramês para esta questão? Que todos que estão na Terra, dependendo dela para elevar-se, que aproveitem as oportunidades. As condições de se educar são muito grandes e os meios de aprenderem são favoráveis, pois descem dos céus chuvas de livros, de informação, de palestras, como para aprender, que nos mostram como aprender, como servir, como entender, como amar, ajudando-nos a libertarmos-nos das peias da ignorância. Lê, mas estuda, sem esquecer a aplicação no dia a dia. Esta é a mensagem acerca da questão 46ª.
47ª, perdão. Só faltam 2. Então, 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quimeras. Eles foram um bocado céticos na resposta, mas vamos acrescentar um pouquinho mais. Mas não é meu, é de Miramis. Ainda não tenho esse conhecimento. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza, que vem subindo de grau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. E estamos numa época em que devemos ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais, se somente nos preocupamos com as ciências que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiremos os nossos conhecimentos sobre a alma, dos quais tanto carecemos. Procuremos estudar o espírito e, por vezes, seu corpo, que lhes servem de instrumento na grande jornada evolutiva. Que as outras ciências fiquem para depois que aprendermos a amar e a reconhecer a necessidade de servir. Quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Remédios, como o próprio nome diz, servem para remediar as situações enquanto se não conhece a verdadeira cadeia, a verdadeira fonte dos infortúnios. A medicina original esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Será que não é melhor saber quando apareceu o ódio na Terra? Iremos assombrar-nos com a sua idade. E esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz. Assim seria com o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a maledicência. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual para nós e para toda a humanidade. Mas esquecemos que esse paraíso haverá de ser conquistado, formado dentro de nós, para que ele se enraize por fora. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos a desperdiçar neste momento provocará a falta em algum lugar. E apelamos aqui para que todos nós, que ainda vamos tendo água nas nossas torneiras, que possamos comprar uns jarros para colocar nos nossos quartos de banho, para aproveitar aquela água que tantas vezes desperdiçamos e que dói a alma ver que vai para o charco. Não pode ser. Temos que começar a poupar. Outros irmãos querem água e não a têm. E quem diz a água, diz os alimentos que por vezes compramos e deixamos esquecidos na nossa despensa e passa a data de validade. É verdade. Nós falamos com conhecimento de causa. Quando andamos a arrumar a despensa e por vezes esquecemos que há tantos irmãos a necessitar daquilo que nós desperdiçamos. Então, o homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo a ajuda de Deus para que ele possa fazer o que deve ser feito. Eu acho que me estavam a perguntar onde é que podem encontrar esses jarros. A Ricarolina tem brancos e vermelhos. Eu tenho esses jarros no meu quarto de banho. Jarros não, são jarros sim. Inicialmente tinha um regador e alguém me gozava nitidamente por eu ter lá o regador, mas já foi há muitos anos. E quando apareciam visitas uma vez, e eu vou dizer publicamente, porque não me envergonho de o dizer, Carlos Fernando, porque eu coloquei o regador debaixo da cama porque chegaram as visitas e eu tinha o regador com água, era a parte que ficou mais perto, e estou aqui a dizer isto publicamente, mas pronto, enfim. É só para dizer que realmente é preciso poupar. E adiante. Portanto, o homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo ajuda de Deus,
para que Ele possa fazer o que deve ser feito. Nós temos que pedir ao Pai ajuda na nossa prece para fazermos o que deve ser feito, que seja feita à vontade dEle e não a nossa. O desequilíbrio que notamos na economia de uma nação certamente na Terra é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. É o karma pesado, individual e coletivo da humanidade. Qual é a solução? É a mudança de costumes dos homens, é a transformação dos conceitos de vida, é começar na grande escola que existe e que se chama lar. Ainda hoje vimos nas notícias que houve uma escola em Espinho, suponho, que foi fechada, encerrada pelos pais, porque havia muita violência. E dá-nos para pensar, e o lar? Toda a gente quer que a escola resolva os seus problemas. E o lar? E os pais? Qual é a responsabilidade dos pais, dos avós, dos educadores? Começa tudo ali, porque o lar é a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos. Se o Evangelho for vivido dentro dele, o culto do Evangelho no lar, quem faz? Quase todos nós fazemos o Evangelho no lar, para encontrarmos o equilíbrio na nossa vida. Pedir a Jesus que nos ilumine a caminhada. Então, o Evangelho no lar é o primeiro passo para o despertar espiritual. Ao nascer, a criança recebe as primeiras sugestões do amor, através do ensinamento do Cristo. E essa criança vai crescendo envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos então uma juventude esclarecida, com uma visão para o futuro. E neste regime poderá aparecer um novo homem na Terra, o homem de luz que desconhece as trevas. As escolas que orienta são escolas de paz. Depois que a terra for transformada na esperada terra prometida, a terra de promissão, não haverá mais guerras, nem fome, nem peste ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará o que a própria condição e a própria evolução comportar. E o homem verdadeiro começará a surgir desde essa época na Terra. E para finalizar, a questão 49. Se o gérmen da espécie humana se encontrava então entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam homens espontaneamente como na origem dos tempos? E os espíritos respondem: o princípio das coisas está no segredo de Deus. Entretanto, podemos dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si próprios os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies dos seres vivos. Então, os homens absorveram os elementos necessários à sua formação e por isso vimos em África os irmãos com uma cor mais escura, com o cabelo encaracolado, tudo porque é a adaptação do homem ao meio onde ele nasceu. Então, para terminar, do gérmen ao homem, o aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente do gérmen a ele, sem as devidas escalas, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. Há uma progressão em tudo o que existe, cuja força vem de Deus, que comanda tudo, por intermédio de seus filhos maiores, encarregados do aperfeiçoamento de todas as coisas. Depois que os corpos, tanto dos homens como dos animais, de todas as ramificações, tomam as posições desejadas, a forma delineada pelos engenheiros siderais, neles mesmos contém a semente da continuação da espécie que prolifera em todas as direções. Quem acredita na evolução das espécies e estuda o assunto com profundidade, passará a entender e a sentir a mão divina em todas as nuances da vida. Do gérmen ao homem, há uma escalada que devemos todos estudar
examinar os nossos ancestrais, mas é bom que não nos esqueçamos do fundamento de nossas vidas, que é Deus, cumprindo aquilo que Jesus nos pede, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em tudo o que fizermos sem Deus, desaparece a estabilidade e os nossos esforços serão enfraquecidos. Se nós procurarmos a gênese de tudo o que se refere à matéria, porque não buscamos a nossa própria genealogia e reconhecer o Senhor como nosso Pai que está nos céus. Ele é que nos dirige a todos, a quem devemos obediência, ser-nos-á de grande proveito entendermos as lições de Jesus e procurarmos a vivência do seu Evangelho. O princípio do homem está nos segredos de Deus, guardado na nossa consciência profunda. Um dia poderemos consultá-la sem perda e gasto de tempo. Antes disso, procuremos melhorar as nossas condições morais e espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor, que o amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. E que Jesus nos abençoe. Que assim seja.